Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link já está na descrição. Bom, hoje eu vou abordar um assunto bastante bacana, né? Bacana mesmo, que é a respeito de um, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo, vamos colocar entre aspas, um dos maiores monstros que já viveu na região amazônica. Eu estou falando do jacaré gigante da Amazônia. Pois é, ele tinha quase o tamanho de um ônibus, quase 14 metros de comprimento, correto? Ontem eu anunciei que ia falar sobre o maior crocodilo. Peguei vocês, não? Aham, não é um crocodilo, é um jacaré. Por quê? Primeiro lugar, a diferença de família, né? Uma é o alligator e o outro a crocodilidae, né? Ou crocodilidae. Então a diferença principal também entre o jacaré e o crocodilo, a parte da dentição. Por quê? Nos dois animais, eu vou demonstrar a imagem aqui, o quarto dente de cada lado do maxilar inferior é maior que os outros. Agora, o jacaré ele possui reentrâncias onde esses dentes ficam escondidos e só aparecem quando o animal vai abrir a sua boquinha. No caso do crocodilo, ficam expostos, né? Além disso, os dentes superiores e inferiores, no caso dos jacarés, eles não são alinhados, enquanto os dos crocodilos são. E também o formato da cabeça, né? Enquanto o jacaré tem um focinho largo arredondado, a cabeça do crocodilo é mais afilada e assim por diante. Mas vamos falar, aqui é só uma introdução para vocês saberem justamente a diferença. Nós vamos falar hoje sobre o Purosaurus brasiliensis, né? Quando eu digo vamos falar, que eu gosto de ter essa interação com vocês. Nós vamos falar sobre o Purosaurus brasiliensis, correto? O jacaré gigante que habitou a Amazônia. Então vamos lá, vamos junto aqui conferir as imagens, correto? Então, aí está ele, né? Aí está ele, correto? Com também a ocorrência, aí está retratando, é óbvio, uma reconstrução, perdão. Essa imagem não é real, pelo amor de Deus. Né, o pessoal, a imagem é real, claro que não. Né, esse animal ocorreu no Mioceno, correto? De 23 a 2,3 milhões de anos atrás. Mais precisamente, ele aproximadamente 8 milhões de anos, basicamente quase no final do Mioceno, entre os rios e os pântanos. Por quê? Porque a Amazônia, nessa época, era praticamente um pântano, né? E nos territórios também ao norte da América do Sul. Esse jacaré aí, que pesava mais de 8 toneladas, e se fosse para conviver junto, vamos supor, a convivência dele junto com o T-Rex, né, o Tiranossauro Rex, em questões de mordidas, da força da mordida, melhor dizendo, para vocês entenderem, era extrema, era maior do que a do T-Rex, né, pesando mais ou menos 8 toneladas e meia. O Purosaurus brasiliensis, ele foi descrito pela primeira vez há mais de 100 anos, há muito tempo que ele é conhecido. Eu vou demonstrar para vocês aqui o tamanho da cabeça desse animal. Não vou entrar na parte anatômica aprofundada, mas esse animal, só para vocês terem a noção, o crânio desse réptil chegava a medir 1,5 metro, né, com uma mordida poderosa, mais ou menos de 7 toneladas de força. Né, isso graças ao formato de seu crânio. Né, ele é um crânio curto, com formato robusto, largo, com essas narinas grandes,
que dissipavam muito mais o impacto gerado pela mordida, né? E além disso, eu posso falar também aqui a respeito para atacar presas muito maiores, colocando ele no topo da cadeia alimentar, melhor dizendo, da época. Uma outra curiosidade, eu tenho que citar isso, essa região, né, de Puru, né, na Amazônia, na região amazônica ali, durante o Mioceno, era chamada Terra de Gigantes, correto? Era chamada Terra de Gigantes, né? O Mioceno, que se estendeu de 23 a 5,3, melhor dizendo, 5,3 milhões de anos. E ali também região dos maiores crocodilianos, né? No caso crocodiliano gavial, com 10 metros. Pesquisas mais recentes também indicaram o Purosaurus brasiliensis com 18 metros de comprimento. Ou seja, o animal, isso estudos da parte da paleontologia, indicando que cada vez, quanto mais velho o animal, maior o seu tamanho, melhor dizendo, né? Esse estudo foi conduzido por um doutor, inclusive isso foi divulgado em 2019, da UFAC, Universidade Federal do Acre. Agora, vestígios dessa região ali, né, daquele antigo bioma, que está espalhado por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e na época pegando, né, Bolívia, Acre, oeste do Amazonas, Peru, Colômbia, Venezuela. Então essas datações mais antigas, né, colocando toda a região como uma região de um mega pantanal, né, e esse animal com essa cabeçona enorme, né, enorme, chegando a 12 metros e meio. Quando eu falei de 18 metros, o que acontece? Segundo as pesquisas, inclusive tem até uma entrevista bacana desse doutor, posso colocar o link depois na descrição para vocês assistirem, ele falando do animal com 18 metros, que quanto maior a idade, mais comprido ele era. Então, só para comparar, né, deixa eu colocar a outra imagem para vocês. Nós temos que o alligator mississippiensis, né, comparando ele com o Purosaurus brasiliensis, bem notório. Uma outra curiosidade também, que esse animal, aqui é uma reconstrução, esse animalzinho, ele já tinha, segundo os estudos que foram realizados, né, de ficar justamente girando para dilacerar a presa, né? A mesma coisa que ocorre hoje em dia com a parte dos crocodilianos. Uma outra curiosidade bastante bacana, fizeram uma estimativa, é óbvio, que ele tinha que digerir ao menos quase 41 quilos de comida, né? E provavelmente ele afogava as vítimas depois de arrancar pedaço a pedaço com os giros e engolindo, é óbvio, inteiro, sem a mastigação. Agora, o que eliminou esse animal, né? O que eliminou esse animal? Aí, olha só, depois eu vou comentar sobre isso, né? O Purosaurus versus o Tiranossauro, né? Só a nível de comparação, assim, quem venceria, o pessoal gosta disso daí. Mas aqui está a reprodução do crânio desse animal, né? Uma mordida violenta, mas com surgimento e mudanças constantes na elevação da Cordilheira dos Andes, houve essa alteração, né? Houve essa alteração. E o que aconteceu? Com essa alteração, deixa eu colocar aqui, com essa alteração,
justamente na Cordilheira dos Andes, essa alteração climática no sistema de águas amazônico justamente prejudicou a espécie para ela continuar o seu rumo, né, continuar a sua vida, o que reduziu a quantidade de espaço disponível para os animais que viviam naquela área, na época, dificultando muito a vida dos grandes predadores. Então os animais menores conseguiram se adaptar com maior facilidade, o que garantiu a sobrevivência, né? Aí os gigantes jacarés da região amazônica ali na época, eles não tiveram tanta sorte. Ele foi descoberto, melhor dizendo, em 1892 pelo cientista e aventureiro brasileiro Barbosa Rodrigues, né? Mas um estudo recente, ele colocou que ele era um carnívoro voraz, né? Voraz, segundo estudos seguindo a paleontologia, aí, inclusive da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E uma curiosidade também, que isso pelo menos, esses 41 quilos de alimento, é mais ou menos 15 vezes mais do que um jacaré contemporâneo, né? O atual. Então, o Mioceno foi uma época, eu estava falando sobre isso, marcada por grandes mamíferos na região amazônica, desde preguiças de 5 metros, tartarugas enormes, né? Uma das maiores tartarugas com cascos medindo 3 metros e meio de diâmetro, e grandes roedores, né? E grandes roedores. Mas uma outra coisa também a ser citada é essa comparação. Como ele viveu há 8 milhões de anos, né, só a nível de comparação, né, muito mais de 50 milhões de anos depois da extinção do T-Rex, né, do Tiranossauro Rex. Agora, não há dúvidas sobre quem levaria o melhor, vamos dizer assim, na comparação, caso os dois animais se encontrassem pelo caminho, alguma coisa do tipo, né. O T-Rex não teria chance. Por quê? Porque, para começar, o Burosaurus vivia numa região de pântanos, o que dava mais uma vantagem territorial em cima do T-Rex. E sempre vale lembrar que o antepassado do jacaré era o predador do tiranossauro, né? Isso a nível de comparação, né, com essa dentada violenta, né? Então, lembrando novamente que a força da mordida média desse réptil pré-histórico era mais ou menos de 7 toneladas, né? De 7 toneladas, com força máxima entre... Bom, isso daqui eu não vou entrar nisso, né, nessa comparação, né? Mas aqui no estudo fala assim, né? Com força mínima de 41 e máxima de 115. O tiranossauro, por exemplo, não passava de 57. Essa descoberta foi possível, né? Brasileira, né? Aplausos aí, por causa justamente da descoberta do crânio no Acre, né? Pelo os professores, né? A parte da paleontologia, o Edson Guilherme e o Jonas Souza Filho, né? E também a parte da anatomia, né? A parte ali do crânio. Agora, bem marcante, bem marcante que esse réptil, deixa eu expandir a imagem para vocês aqui, é mais uma reprodução, né? Esse réptil, olha só o tamanho da bocona, né? Ele, vamos dizer assim, infelizmente, era chamado, hoje em dia, né, falar com leão como rei da selva, essa papagada, tudo negócio de rei da selva, mas ele era o chamado, entre aspas, o rei do pântano, né?
Agora, esses fenômenos todos, agora voltando aqui, a gente brinca, é óbvio, geológico, foi fatal para esse jacaré, o surgimento dos Andes, aí teve esse impacto profundo no meio ambiente, né, do continente inteiro, ainda mais dramático na região amazônica. Então essas mudanças extinguiram diversas espécies, não foi só ele, e tornaram a vida do Purosaurus brasiliense extremamente complicada. Então essa constante subida dos Andes e a mudança do sistema amazônico de pântanos para esse sistema que hoje a gente conhece como sistema de rios, né, reduziu muito a área desses animais gigantes para eles viverem, e ao reduzir também o número de presas, é óbvio que isso causou rapidamente a extinção desses super jacarés amazônicos. Então isso fica também como uma lição para nós de que nem sempre é necessário o meteoro, todo mundo relaciona logo a extinção a meteoro, né, para causar a extinção de um grupo bem sucedido de espécies. E também fica a lição de a vida sempre encontra um meio, né? Eu costumo a falar isso aqui, a reproduzir essa frase, né? E é verdade, a vida sempre encontra um meio. Mas é um assuntozinho extremamente bacana. Eu gosto muito dessa parte, eu já falei isso aqui e vou continuar a falar. Que a paleontologia realmente é uma coisa fascinante, fascinante. Parabéns aos pesquisadores, aos doutores da universidade, né, e que venham mais descobertas aí, né, que é o que a gente precisa, é o investimento na parte da ciência, seja ela a área ambiental, seja a área da saúde, né, tecnologias e afins, né. Gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus aí. Eu vou deixar a imagem para vocês aí da reconstrução da época aí, né? A imagem bem bacana, simulando um ataque aos animais aí da época, tá certo? Bom, um forte abraço novamente. Compartilhe bastante esse vídeo, gente. Faça o canal crescer aí com as informações de peso, né? Seguindo a metodologia científica. E mais uma vez, parabéns à equipe da Universidade Federal do Acre, né, por mais esse avanço da biologia, mais esse avanço na paleontologia, paleobiologia brasileira, tá certo? Forte abraço aí. Fui!